é uma importante ferramenta para a atuação clínica, seja ambulatorial, seja da clínica cirúrgica. É fundamental conhecer, no mínimo, os princípios dessa terapia. É um tema muito amplo e eu venho falar desse tema com o intuito de prepará-los para uma farmacologia voltada para o ambiente hospitalar. Uma farmacologia voltada para uma clínica ambulatorial do grupo de cima, que tem uma característica e uma necessidade diferente daquela normalmente empregada nos procedimentos odontológicos clínicos gerais. Vou fazer um panorama sobre o tema voltado para aquelas drogas mais comumente utilizadas por nós, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios e os antimicrobianos. Nós vamos abordar princípios básicos, que é critério de seleção de fármacos, a farmacocinética e a farmacodinâmica, e depende do quê? Da condição sistêmica do paciente. Porque nós conhecemos a fisiologia humana através dos nossos livros de fisiologia, mas cada paciente é uma entidade. Cada paciente, além de ser uma entidade e, portanto, uma particularidade, ele tem as suas alterações orgânicas alteradas N vezes ao dia. Né? E podemos considerar isso de várias maneiras, porque você pode estar, de repente, num local inspirando algo extremamente contaminado, poluído, ou com corpos estranhos em partículas, e o seu organismo está reagindo àquilo. Você pode, num outro momento, que está entrando num ambiente extremamente refrigerado, o seu organismo vai ter que se adaptar àquilo. Você pode estar entrando num ambiente extremamente com baixa umidade. O seu organismo tem que compensar aquilo, porque o seu ar tem que receber um nível de umidificação, temperatura, para poder chegar nas vias respiratórias baixas e troca gasosa. Então, dependendo da nossa exposição ao meio, o nosso organismo faz a sua ação fisiológica. Então, a condição sistêmica ela é extremamente particular, tanto da pessoa como do momento do ambiente em que aquela pessoa está vivendo. Né? O mecanismo de ação, porque nessa particularidade nós vamos identificar então o que nós temos por necessidade compensar. E para isso nós precisamos então entender qual é o mecanismo fisiológico que está sendo alterado, que está a descompensar e que necessita, portanto, de uma compensação. E para isso nós precisamos entender o mecanismo de ação do fármaco que nós vamos administrar para que essa compensação se estabeleça. Tudo bem? Mas o fármaco, ele é uma substância que estimula o organismo a certas ações. E, portanto, ele pode promover estímulos que são compensadores, mas, ao mesmo tempo, gerar estímulos que são adversos, ou são de efeitos até negativos. Condições orgânicas do paciente, sistema renal, sistema hepático. O sistema hepático é o que vai fazer a metabolização. O sistema renal, normalmente, é o que vai fazer a excreção. Você também pode ter excreção pelo sistema gastrointestinal. Tempo de meia-vida do fármaco. Porque o fármaco é uma substância extremamente agressiva e tóxica. Tem medicamentos que nós temos como indicação miligramagens por dia, como dose máxima. Se você pensar no anti-inflamatório, um diclofenaco, por exemplo, a indicação dia é de 150 miligramas. Então é uma droga que, se você se expor a mais de 150 miligramas por dia, ela pode te trazer efeitos adversos, importantes e negativos e prejudiciais.
uma nimesulida são 200 miligramas. Então dá para ver como essas drogas são potentes e são perigosas se você não obedecer os critérios. Mas, por ser miligramagem, vocês estão percebendo que é algo extremamente potente. Local da patologia e extensão, fundamental. Por quê? Porque as características anatômicas, elas também têm repercussão fisiológica. Se você tem uma paciente gestante que tem que fazer uso de uma medicação imunossupressora, um anti-inflamatório de esteroide, dependendo do anti-inflamatório, ele pode ultrapassar ou não a barreira placentária. Então não é simplesmente dar um anti-inflamatório esteroide. Qual tipo? Porque depende de uma série de questões. Né? Se você tem um trauma facial, com possibilidade de ser crânio-facial, você tem que fazer uma medicação antibiótica, preventiva, profilática, não só para os tecidos linfáticos, mas para os tecidos neurais. Então você precisa ter um medicamento que ele consiga ultrapassar as membranas encefálicas. Então não é eu gosto desse remédio e dou só esse remédio. Não existe isso. O que existe é o local da patologia, a sua extensão e a sua, dentro da extensão, com relação com outros sistemas. Você tem um paciente que tem uma história de disfunção hepática. Você vai ter que fazer uma medicação considerando o sistema hepático do paciente, apesar da patologia dele ser a nível de processo maxilar. O paciente é um nefropata. Precisa eliminar isso. Sistema renal. Se ele é nefropata, mas com perda de função renal, mas ainda com função residual que não precise de uma hemodiálise, você tem que tomar bastante cuidado para não prejudicar ainda mais esse rim. Se o paciente faz hemodiálise, você tem que tomar cuidado. Mas também tem que tomar cuidado, porque esse paciente é um paciente com insuficiência crônica e com riscos bastante sérios de toxicidade. Se o paciente é um senil, você tem que considerar isso, que a sua fisiologia ela tem um nível de metabolismo diferente de um paciente adulto. Então, são N fatores que vão levar a critério de seleção de um fármaco. Os riscos de interações por patologias conhecidas e crônicas do paciente, como o risco de interações químicas por fatores que você não teve informação, muitas vezes, na anamnese, como um paciente, às vezes, químico dependente que omite, ou que você, na sua anamnese, não estimule ou não coloque isso dentro da entrevista do paciente. Mas é um paciente que já tem uma questão químico-dependente. Pode ser uma química do tabagismo, ou pode ser uma química de outras substâncias que tem por hábito. Estado nutricional, idade, competência imunológica, história médica de hipersensibilidade, gravidez, distúrbio do sistema nervoso central,